Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre risco. E a primeira coisa que vocês têm que botar na cabeça é que não existe operação sem risco. Tá? Existe um fascínio muito grande do mercado de procurarmos algum tipo de operação que não nos traga risco nenhum. Olha, todas elas têm risco. Todas elas têm risco, tá? Como dizia lá, né, o nosso saudoso lá já falecido, né, bastante famoso, né, isso não existe, tá? Não existe operação sem risco. Você pode fazer a alegação que for, e infelizmente, tá? Inclusive tem gente que se sente ofendido quando a gente fala que não tem operação sem risco, porque muitos apresentam operações sem risco. Toda operação ela tem risco, tá? Vamos ver algumas que são muito comuns, né? Que a pessoa acha que não tem risco. Vamos lá. Sabe que no mercado, às vezes, aparece uma tal operação chamada borboleta. Borboleta de custo zero. Tá bom, ótimo. Borboleta de custo zero. Vamos ver como é que funciona essa borboleta de custo zero? O que é uma borboleta? É uma trava de alta com uma trava de baixa. Sim, é uma trava de alta com uma trava de baixa. Então, se você consegue montar uma trava de alta e uma trava de baixa no zero, você tem chance de ganhar alguma coisa. Porque uma borboleta sempre vale alguma coisa. Então vamos lá. Então o cara foi lá e falou, tá, vou fazer uma borboleta. Então eu vou comprar aqui, né? Vou comprar aqui, por exemplo, a Petro, tá certo? A28, vender duas da Petro a 28,25 e comprar uma da Petro a 28,50. Tá? Só que o papel está 25. Tá? Você só consegue montar uma borboleta dessa se você usar um robô e ficar pregoando aqui, né? Ficar pregoando no miolo, né? Para ver se sai um preço aí melhor e você consegue montar uma borboleta sem custo. Sim, é verdade, você consegue montar sim, mas ele tem risco. E muito risco. Tá? Por que ele tem muito risco? Vamos lá. Bom, pode acontecer só duas coisas na borboleta. Ou começa a chegar perto dela ou fica longe. Então, se ficar longe e não der chance de dar exercício, ótimo, você está salvo. Porque se der chance de dar exercício, você pode se encrencar nessa operação aí. Mas se encrencar feio. Tá? Poxa, professor, mas matematicamente ele não está coberto? Sim. Não existe só risco matemático. Quando a gente sai na rua, nós temos risco de ser atropelados. E infelizmente isso é uma realidade. Tá? Você já teve até casos esdrúxulos, né? O cara foi jogar o lixo lá, tropeçou, se desequilibrou, bateu a cabeça lá na calçada e morreu. Tá? Então, pode acontecer, isso pode. Não vai acontecer com todo mundo. Mas aqui em especial é um tipo de operação que ajuda a colocar o cara com o pé na lama. Tá? O que pode acontecer aqui? Bom, se essas opções, o papel está 25, essas opções estão na ordem de centavos. Então, como está na ordem de centavos, às vezes você consegue montar sem custo. Só que se o mercado sai alguma notícia muito boa e ele começa a subir, o que acontece? Tudo isso pode entrar no dinheiro. Tudo isso pode entrar no dinheiro. Vamos supor que o preço justo dessa borboleta fosse 1 centavo. Tá? Vamos supor que o preço justo, tá? O preço justo fosse 1 centavo. Tá? E quando chegar lá, quando chegar aqui perto do vencimento, quando ele chega aqui no miolo, a borboleta esteja valendo, por exemplo, 5 centavos. Não, normal, né? O asa 25 pode valer até 5 centavos lá perto do vencimento. Só que quando ele chega aqui, vamos ver o que acontece? Então, por enquanto, quando está longe, como é que está aqui a A28? Vai A28, A28,25 e A28,50. Tá? Então, quando está longe, isso aqui está o quê? Sei lá, 10 com 11. Tá? Aqui está, por exemplo, 6 com 7. E aqui está, deixa eu ver, 3, deixa eu ver, 14, 3 com 4. Tá certo? Então vamos lá. Né? Então se você pegar aqui, for tomar, compra, vende e compra, então dá 15 centavos menos 12. Pronto. Tá? Vai estar no. Você tem que pagar 3 centavos para montar. Tá? Só que aqui acontece o seguinte, muitas vezes, né, isso daqui, como ele é centaveira, pode acontecer de algum momento acontecer isso daqui, olha.
ele fica aqui, por exemplo, 9 com 10. Tá? 9 com 10. E aí, você vai lá e monta, você consegue montar. Você deixa pregando aqui no robô, vai que alguém raspa um monte desse lote aqui, porque ele precisa fechar o delta, por exemplo, e você consegue montar a sua borboleta sem custo. Beleza. Só que quando ele entra no dinheiro, o que acontece? O spread não é mais de 1 centavo. Muitas vezes o spread costuma ser de 3, 4 centavos. Então o que acaba acontecendo? Então vamos supor que rasgou, foi para 28,50. Isso daqui vai ficar como? Sei lá, 1,10 com 1,13. Fica 1,10 com 1,13. Esse provavelmente vai continuar no centavinho. Tá? Agora, esse daqui, por exemplo, pode estar, por exemplo, aqui, olha, R$1 com 1,01, por exemplo. Tá certo? R$1 com 1,02. Tá? R$1 com 1,02. E esse daqui, por exemplo, vai estar 90 centavos com 0,92, por exemplo. Ele está assim. Tá? Ele passa a estar com esse formato aí. Só que aqui, o que acaba acontecendo? Você não consegue desmontar. Porque olha só, se você tentar comprar aqui, por exemplo, você teria que comprar aqui e vender aqui, ia sair no 0 a 0. Tá? Ou até pior, né? Até pior, às vezes você pode acontecer que isso daqui seja assim. Esteja aqui, ó, 89 e aqui, por exemplo, 91. Tá? Se você comprar aqui na ponta, você apregoar aqui para zerar, você está vendido em duas dessas, né? Mais um, menos 2 e mais 1. Você apregou aqui, você não consegue sair sem pagar. Você tem que pagar 1 centavo para sair. Se você quiser montar mais, você até consegue, mas você não consegue sair. Aí o que acontece? Vai chegando, você não consegue desmontar. Aí chega lá no vencimento e o papel está, por exemplo, R$29,50. Aí você não conseguiu desmontar. Aí você vai para o exercício compulsório, né? Então vamos lá, cadê o seu risco aqui? Você vai ter que comprar 28, vender duas a 28,25, tá certo? E comprar uma a 28,50. Então olha só quanto que corre de corretagem aqui no exercício. Então vai dar 56, aqui dá 56,50, vai dar 113. 113 vezes, né, 0,5% vai dar quanto? Sei lá, 57 centavos, vai? Então você vai gastar isso, você fez 100 quilos, você vai deixar lá, né, 57 mil lá só de corretagem, tá? Então não existe operação sem risco, não existe. Se ele não tem risco matemático, ele tem o quê? Risco execucional. Risco execucional. O que aconteceu, por exemplo, na Vale, aconteceu muito isso daí, né? O papel lá estava 120, né? Quando o papel estava 120, o que começou a acontecer? Aquelas puts lá dos 100, 100 e pouquinho, né? Tava na centaveira. Aquelas puts do 102, 108, 106, as puts já estavam centaveiras. Então o cara conseguia efetivamente montar, né, uma operação do tipo assim, vai, U 108 menos 2 dá U 107 mais U 106, pagando porcaria, pagando tipo 2, 3 centavos ou até quase no zero, porque como isso aqui não tem muita liquidez, o cara pesca lá no robô e consegue. O que aconteceu? O papel afundou, está no 80 e tralalá, e isso aqui não tem saída. Então, só para você zerar esse cara aqui, papel 87, acho que estava 87, sei lá quanto que estava lá, 87, 187 são R$21. São R$21 só de corretagem. Mesmo que você conseguisse zerar, você vai gastar 21. Bom, aí você vai pagar a corda fixa, tudo bem. Mas aqui você não vai conseguir zerar. Você vai ter que ir para o exercício compulsório. Aqui vai dar 400 e poucos reais de movimento, né, no exercício. E aí 0,5% disso dá R$2 e pouco para sair dessa operação. Então o que acontece? Não existe risco, que não existe risco zero. Pode existir o risco zero matemático, mas isso só encontra no livro. Na prática não existe isso. E infelizmente, tá, tem gente que ainda procura esse tipo de operação. Então você tem que parar de procurar esse tipo de operação. É um tipo de operação que é pé na lama na certa. É pé na lama na certa. Ou então você fala assim, mas e se for, por exemplo, uma trava de alta sem gastar? Pô, mas aí qual que é a diferença? Vai ser a diferença de preço. Então já aconteceu isso. O cara estava lá bem longe do dinheiro e fez uma trava de alta, né? Então aí o papel estava, sei lá, estava R$20, por exemplo. Ele fez uma trava de alta lá do 20 e 10,
23, 24, 25 reais, tá certo? Com do 25,10, tá? Assim, muito próximo. E às vezes acontece ter strikes quebrados, você consegue fazer isso. Ah, não paguei nada, beleza. Só que aqui é o seguinte, se ele realmente entrar muito dentro do dinheiro, também não tem liquidez para sair. A diferença entre uma opção e outra, quando você vai fazer qualquer coisa, ele tem que ser no mínimo de 2,5% do valor do strike. Se for inferior a isso, você tem muita dificuldade de sair. Existem casos em que você faz o que? Operações assimétricas, do tipo, compra 100 quilos de um, vende 110 do outro, em que os strikes estão próximos e o cara tem um robô bom, que consegue apregoar, né? Então aí até faz sentido você deixar uma asinha menor, tanto trava de alta, borboleta, não importa isso daí. Tá? Agora, se você pegou e foi para fez uma operação em que o risco matemático é zero, com certeza tem algum risco de execução aí que quem está falando isso, ele não vivenciou isso, ou aqueles papos, e aí, mas isso é quase impossível de acontecer. Não, quase não é o suficiente, tá? Ou você só tem dois tipos de risco, o que é ponderável e o que é imponderável, só isso. Não existe sem risco, não existe operação sem risco. Ah, mas a renda fixa é sem risco. Não, claro que tem risco. Tem risco de crédito. Ah, mas e se eu pegar um título federal pré-fixado? Tem risco inflacionário. Pode ser que a inflação coma todo o seu ganho. Se você fizer uma aplicação por 20 anos a 12% ao ano, beleza. Eu acho que a inflação não vai ser mais de 12% ao ano. Mas e se, por exemplo, acontece aí uma hiperinflação ou um descontrole de preço? O que vai acontecer com ele? Vai sumir. O dinheiro vai ser corroído pela inflação. Então, tudo tem risco, tá? No momento que você assumir que, olha, tudo tem risco, então eu vou operar somente aquelas estratégias ou aqueles mercados que o risco é controlado, que o risco é razoavelmente controlado. Aí, ultimamente, eu tenho falado, cara, olha mais para Petro, né? A Petro eu sempre falei, tá? Olha para Ambev, olha para Itaúsa. Pô, mas por que tal? Eu falo assim, então, se você vai operar derivativos, Ambev e Itaúsa estão melhores do que muitos outros papéis, né? Poxa, mas por quê? É só você olhar a característica do Ambev, ele vai, oscila tal. Tem risco também, só que é um risco mais ponderável. É um risco mais ponderável, tá? Pelo menos por enquanto. Pode ser que daqui a 6 meses, cara, gente, ó, Ambev, desculpa, tá, foi mal aí, vamos migrar agora ou para Itaúsa, ou sei lá, vamos migrar para Taesa, não sei o que vai acontecer, porque do futuro nós não sabemos, mas uma coisa você pode ter certeza, quando uma operação é sem risco, pode ser sem risco matemático, como nesse caso, mas risco de saída, risco de execução, isso vai ter, tá? Agora você imagina, tá? Você monta uma estratégia dessas aqui, aí entrou no dinheiro e alguém te exerce aqui antecipado, o que você vai fazer? Pô, você tem que sair correndo comprar o papel, imagina os custos que você vai ter. Então aquelas operações que dizem que são calculadas muito finamente, não tem risco, pode ter certeza que algum tipo de risco vai ter. Se não for risco de liquidez, tá? Ou então esse tipo de risco, né? Risco de mercado, provavelmente tem algum tipo de risco de liquidez que a gente não está enxergando. Aí é o que eu falo, então faz o seguinte, vai naqueles que você conhece. Vai nas operações que você conhece, tá? Não vai lá brincar com ativos que não tem muito histórico de opções, tá? Então, pô, CSN não tem muito histórico de opções, não tem, tá? E não tem persistência de liquidez, tá? Se você já está acostumado, tudo, mas se você não está acostumado, você que está iniciando agora, não vá em ativos, né, que não tem muita liquidez de execução, tá? A Ambev, principalmente, ele pode não ter liquidez histórica, porque não tem tantos negócios todos os dias, mas quem olha ao longo do dia, olha o book de oferta, você vai ver que tem sempre 200, 300 quilos na ponta de venda, 200, 300 quilos na ponta de compra, ou seja, se você tiver que ter uma saída de 20 quilos, você não impacta o mercado, tá? Ou seja, o risco execucional, né? A liquidez execucional dele é melhor do que a liquidez execucional da Petrobras, tá bom? Então é isso aí, gente, tá? Um abraço aí para todos, continue aqui no canal aqui, né, Axioma das Opções, tá? Recomende o canal para os amigos e também temos os outros canais, Mestre dos Derivativos e o Plano de Finanças. Valeu, gente!